Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo explicativo. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, eu gostaria de te convidar a visitar o canal da Congregação Messiânica no YouTube. É só você escrever na pesquisa Congregação Messiânica no Brasil e imediatamente vai aparecer o logo da nossa instituição com o nome Congregação Messiânica no Brasil. Lá você vai encontrar os nossos vídeos e é só escolher o tema e assistir. Mas se inscreva no nosso canal para que você possa receber os nossos vídeos acionando o sininho das notificações. Se inscreva, deixe o seu like e deixe também a sua pergunta. Se caso houver alguma dúvida sobre o tema que você escolheu, é só deixar a sua pergunta que nós, sem dúvida, responderemos assim que possível. Bem, hoje nós vamos continuar falando sobre a questão do batismo nas águas. Fizemos já 2 vídeos falando a respeito disso. O primeiro vídeo fala sobre o motivo pelo qual devemos ser batizados somente no nome do Messias. E o segundo vídeo mostra os batismos realizados na Bíblia, os batismos realizados pelos apóstolos, como eles fizeram, de que maneira eles fizeram o batismo, ok? Então nós já fizemos 2 vídeos, hoje é o terceiro vídeo, e hoje nós vamos falar sobre a questão histórica, porque hoje as pessoas batizam, praticamente a sua maioria do chamado protestantismo, batizam as pessoas nas águas sem pronunciar o nome do Messias. Eles simplesmente pronunciam títulos ou substantivos comuns. Substituíram o nome do Messias, que é relatado na Bíblia durante o ato batismal, a prática batismal, e substituíram o nome do Messias pela palavra Pai, pela palavra Filho e as palavras Espírito Santo, que não são nomes próprios, são títulos ou, como já disse, substantivos comuns. Então, o que define pessoa é o nome e não o título. Por exemplo, eu sou pai, mas não é a palavra pai que me define como pessoa. O que me define como pessoa é o nome. Meu nome é Marcos. Se alguém for na rua da minha casa perguntar para o vizinho onde mora o pai, ninguém vai saber do que a pessoa está perguntando, porque muitos são pais. Agora, se perguntarem onde mora o pastor Marcos Aurélio, aí sim as pessoas vão indicar, olha, mora ali naquela casa. Então, a questão do batismo em relação ao nome do Messias é de extrema importância, porque Yeshua, Jesus, ele nos comprou com o seu sangue. Foi o preço que ele pagou por nós, pelo nosso resgate. Nos comprou com o seu sangue. E no batismo nós somos passados para o nome dele. Ok? Então alguém já perguntou, pastor, então quando que começaram a batizar diferente? Bem, para explicar isso, só no contexto histórico, só a história da igreja é que pode nos revelar de forma mais profunda essa questão. E para isso eu gostaria de apresentar a vocês alguns livros que trazem esse conteúdo. É claro que nós não temos condições de mostrar todo o conteúdo, porque é muita coisa. Mas nós vamos trazer aqui alguns livros para que você possa fazer também a sua pesquisa, ok? Então o que nós aprendemos até aqui é que no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, as pessoas eram batizadas somente no nome do Messias, ok? Então eu gostaria de apresentar a você este primeiro livro, que é Introdução ao Cristianismo. Ele foi escrito por Joseph Ratzinger. Você conhece
ou já ouviu falar em Joseph Ratzinger? Eu acho que se eu disser Bento XVI, você vai se lembrar dele, né? Ele já foi bispo de Roma, né? Então ele escreveu esse livro. Esse aqui é a 8ª edição. E ele também foi escrito em outros idiomas. Mas quando a gente começa a ler o livro para entender um pouco mais o conteúdo, e aí chegamos na página 61, por exemplo, tem uma parte aqui do texto que nos revela algo extremamente importante em relação àquilo que você lê em Mateus 28:19, que é o único versículo na Bíblia que fala em batizar na pronúncia de títulos. É uma suposta ordenância de Jesus, mandando batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porém, você não vê essa prática ou essa ordem sendo praticada pelos apóstolos. Nenhum dos apóstolos praticaram essa suposta ordenância de Jesus. E aí alguém já pergunta: pastor, mas por que suposta ordenância de Jesus? Bem, o contexto histórico nos esclarece. Olha só, Joseph Ratzinger, ele diz o seguinte, na página 61 do livro Introdução ao Cristianismo: a forma básica do credo surgiu no decorrer do 2º e 3º século. O último apóstolo, ele morreu por volta do ano 100. Joseph Ratzinger está dizendo que a forma básica do credo surgiu no 2º e 3º século, ou seja, a partir do ano 200 e 300. No contexto da prática batismal, o berço do texto é a cidade de Roma. Onde foi que nasceu a ordenância, onde foi dada a ordenância para batizar? Não foi em Israel? Jesus era judeu. Yeshua nasceu no meio da nação judaica, em Belém da Judéia. Então foi lá. Eles batizavam, inclusive, no Rio Jordão. E aqui está dizendo que o berço do texto é a cidade de Roma. Ele está dizendo que o texto que fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo nasceu em Roma. É isso que ele está dizendo aqui. E continua dizendo, onde era usado na liturgia, ou mais precisamente no rito do batismo. Esse remontava, em sua vez, em sua forma básica, as palavras do ressuscitado transmitidas em 28:19 de Mateus. E o que remonta? Qual é a frase, qual é o texto que remonta as palavras do ressuscitado? Ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Joseph Ratzinger está dizendo que isso nasceu em Roma, entre o 2º e o 3º século. Ok? Olha só, quando nós estudamos sobre os concílios, e no total são 21, nós temos livros que falam sobre os concílios e os assuntos que foram discutidos nos concílios. Então nós temos aqui, um livro que fala sobre o conteúdo que foi abordado nos concílios. E aí quando você começa a folhear, e aí chega na página 36, por exemplo, nós temos aqui uma revelação bastante interessante. Olha só. Falando a respeito do credo de Nicéia. Por que chama credo de Nicéia? Porque esse assunto de quem era o Espírito Santo, eles discutiram isso durante o concílio, foi discutido em Nicéia, no concílio de Nicéia. Por isso que fala credo de Nicéia. E quem está falando credo de Nicéia é um livro de história que fala dos 21 concílios da igreja, tá? De Nicéia ao Vaticano II. Então aqui, o contexto histórico diz o seguinte: o credo de Nicéia esclareceu algumas questões, mas involuntariamente levantou outras, relativas à cristologia e à teologia trinitária. Olha só, como definir o Espírito Santo e qual era a sua relação
com o Pai e com o Filho? Então, no Concílio de Nicéia, eles estão discutindo como definir o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo não tinha uma definição antes de Nicéia? Veja que essa discussão está sendo realizada em Roma, entre os romanos. Será que entre os judeus messiânicos o Espírito Santo já não tinha uma definição? Para esses homens agora estarem levantando essa discussão de quem era o Espírito Santo? E o livro continua, ainda na página 36. Além do mais, o concílio de Nicéia, o primeiro concílio de Nicéia, não chegou a esclarecer por completo como Deus poderia ter uma única natureza e ao mesmo tempo se dividir em três pessoas distintas, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, o que nos leva a entender é que no concílio de Nicéia eles ainda não tinham um entendimento claro sobre quem era verdadeiramente o Espírito Santo. Mas no concílio de Constantinopla, nós vemos uma coisa extremamente interessante aqui. Porque aqui diz o seguinte, na página 38. Em 325, no ano 325, os padres nicenos haviam afirmado apenas a sua crença no Espírito Santo, sem que fosse aplicada nenhuma fórmula para descrever a relação do Pai e do Filho com o Espírito Santo. Constantinopla I colocou o Espírito Santo no mesmo patamar de Deus Pai e de Deus Filho. Aqui começa a ser formulada a doutrina da chamada Santíssima Trindade. Onde? Em Roma. Em homens que eram assistidos, ou por homens que eram assistidos pelo imperador romano. Então, antes disso, como era realizado o batismo? Em nome do Messias. A partir desses conceitos, a partir dessas discussões, é que começou a se desenvolver a doutrina da chamada Santíssima Trindade. Por isso que quando você volta para a Bíblia, você não vai encontrar ninguém sendo batizado dessa maneira. Mas alguém pode dizer assim, pastor, você não acredita no Espírito Santo? Isso não tem nada a ver com o assunto que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de batismo. E hoje nós estamos mostrando para vocês por que nós batizamos somente no nome do Messias. Por quê? Porque a Bíblia fala assim. E a história traz à tona que a questão trinitária nasceu muito tempo depois. Ok? Então isso é o que nos revela a história através do livro que fala dos 21 concílios da igreja. E você pode, você mesmo, fazer as suas pesquisas. Mas alguém deve ter formulado isso, né? Alguém deve ter pensado nessa questão. Se essa discussão não existia no tempo dos apóstolos, por que ela começou a ser discutida depois? Isso é bem interessante. Quando nós vasculhamos aí a história através dos livros, nós descobrimos esse aqui também, ó. Patrística pré-nicena. Patrística pré-nicena. Ou seja, pais da igreja antes de Nicéia. O que os chamados pais da igreja criam ou desenvolveram antes do primeiro concílio de Nicéia? Então nós vamos abrir aqui um livro que vai falar de assuntos que foram anteriores ao concílio de Nicéia, tá? Então, quando nós abrimos esse aqui, que foi escrito por Geraldo Lopes, Patrística pré-nicena, na página 219, que vai falar exatamente sobre essa questão trinitária e o desenvolvimento dela, olha só quem que aparece aqui na história. Você já ouviu falar sobre Tertuliano? Já pesquisou sobre ele?
É interessante estudar sobre Tertuliano, quem ele foi, de que tipo de movimento ele fez parte. Mas o mais interessante em tudo isso é saber que muitos dos escritos de Tertuliano foram discutidos em Nicéia. Olha só, página 219, diz assim, ó, seção 9, né? O parágrafo 9, contra Práxias. Diz assim: a série dos escritos polêmicos que conclui com o tratado Adversus Praxiam, escrito por volta de 213, nessa época Tertuliano já passara para o montanismo ou para os montanistas. Tertuliano os acusava não somente de negar a Trindade, como a oposição à nova profecia. Práxias era um modelista ou patripaciano que identificava o pai com o filho. Olha essa parte. Quando sua doutrina propagou-se em Cartago, Tertuliano refutou-a com esse tratado, que representa a contribuição mais importante do período anteniceno à doutrina da Trindade. Em 31 capítulos, Tertuliano desenvolve completamente a doutrina da Trindade. O que o livro, ou o que a história está nos apresentando? Que quem desenvolveu a doutrina da chamada Santíssima Trindade foi Tertuliano. Isso por volta do ano 213. O primeiro concílio foi em 321. Esses escritos de Tertuliano foram discutidos no concílio, no primeiro chamado, primeiro concílio, que foi em Nicéia. Então, essas revelações vão deixando claro para nós que no tempo de Jesus, esse tipo de doutrina não existia. Não existia. Mas nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Olha só. Aqui nós temos outro livro que fala sobre a história do cristianismo. História do cristianismo. Importante ressaltar que nós não estamos falando de doutrina. Nós estamos tratando de fatos. É história, ok? Então, a história do cristianismo aqui, uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã desde as origens até o século 21. É o conteúdo completo. Quando nós abrimos aqui na página 119, vai falar exatamente sobre a questão da doutrina da Trindade. Olha só. Capítulo 10 aqui, detalhes importantes, a doutrina da Trindade. Aí aqui diz assim, ó, na página 119. Quando os fiéis se dirigem a Deus no culto ou procuram descrevê-lo, eles inevitavelmente mencionam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eram questionados sobre quem encontravam nos relatos cristãos, eles respondiam: na liturgia e na pregação, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao pensar de modo mais abstrato sobre a natureza de Deus, eles afirmavam que ele é uma unidade. Os cristãos do quarto século, e eu preciso deixar muito bem claro que aqui não é protestantismo, tá? Aqui é catolicismo. Isso aqui está tudo dentro do contexto católico, tá? Que procede do Império Romano, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela nasce dentro do Império Romano. É importante que a gente fale sobre isso. Então, todo esse desenvolvimento da chamada Santíssima Trindade, que nós estamos abordando aqui nesse terceiro vídeo sobre a questão batismal, é importante dizer que todo esse desenvolvimento da doutrina foi dentro do contexto da Igreja Católica, ok? Então, quando fala que Igreja Cristã, não está falando de protestantismo. O protestantismo nasceu depois.
Então nós estamos falando aqui de catolicismo romano, ok? Ao pensar de modo mais abstrato sobre a natureza de Deus, eles afirmam que ele é uma unidade. Os cristãos do quarto século sentiam uma inquietação quanto a essa doutrina. Como estudiosos diante de uma pesquisa inacabada, 3 em 1 em 3, idênticos, porém diferentes, para eles era um pouco irracional esse conceito de 3 pessoas serem uma serem 3, e aí acabaram dizendo que é um mistério, né? Como diz, muitos aí que não têm explicação sobre determinadas coisas, já falam logo, é mistério, mistério não se explica, né? Conversa. Continuando, um bispo descreveu Constantinopla como um lugar onde essa discussão fervilhava. E aí diz assim, abre aspas: se nesta cidade você pedir troco a alguém e a pessoa desejará discutir se Deus Filho foi gerado ou não. Se você perguntar sobre a qualidade do pão, receberá a resposta de que Deus Pai é maior e Deus Filho é menor. Se você sugerir que determinada terma é aprazível, ouvirá a afirmação de que nada havia antes de Deus ser criado. Isso era uma discussão que havia em Constantinopla. Aí a continuação diz assim, ainda na página 120, a doutrina, olha só, a doutrina foi formulada nessa época, mas o que se queria dizer com trindade? Qual é o entendimento cristão ortodoxo sobre o Deus Trino? E esse livro ele continua falando ainda muitas coisas, né, que nós poderíamos aqui mencionar sobre a criação da chamada doutrina da Trindade, tá ok? Mas fica claro que toda a discussão começou como no desenvolvimento da Trindade por Tertuliano a partir do ano 200, 300 no Concílio de Nicéia, Constantinopla, e a discussão continuou a partir daí. Mas a realidade é que essa doutrina ela só se tornou universal a partir do ano 500, ok? Eu gostaria de apresentar aqui para vocês também uma Bíblia que ela traz muito conteúdo histórico, além de todo o contexto bíblico, né, que é normal de uma Bíblia. Ela traz contexto histórico em suas páginas de introdução aos livros, que é essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo Ave Maria. Ô pastor, por que o senhor tem uma Bíblia dessa? Ué, o apóstolo Paulo diz, examine tudo e retenha o que é bom. E naturalmente, como eu tenho formação em história, eu vasculho tudo, né? E a gente descobre muita coisa nessas pesquisas que fazemos. E aqui não é diferente. Essa Bíblia de Estudo, na introdução do Evangelho de Mateus, diz algo extremamente importante aqui, que não é doutrinário. Não é doutrinário, não é conteúdo doutrinário. É conteúdo histórico. E ele diz assim, ó, se você comprar uma Bíblia ou for pesquisar uma Bíblia exatamente como essa que eu tenho, na página 1511, que é na introdução ao Evangelho de Mateus, na parte em que fala em que língua foi escrito o Evangelho de Mateus, que diz assim, ó, baseado no testemunho antiquíssimo de Papias, a tradição aceitou que o primeiro evangelho tenha sido escrito originalmente em língua semítica, mas propriamente em aramaico, sendo, depois de muitos anos, traduzido para o grego ou transliterado para o grego. Porém, uma pergunta se impõe: quem nos garante a identidade entre o texto semítico, desaparecido logo depois, e a versão grega? Olha que interessante isso daqui. Quem garante a identidade entre o texto semítico, que desapareceu logo depois,
e a versão grega, tanto que muitos teólogos falam que o Evangelho de Mateus foi escrito em grego, quando na realidade o contexto histórico diz exatamente o contrário, que ele foi escrito em língua semítica, mais precisamente em aramaico, foi transliterado para o grego, e esse que foi escrito em aramaico, que seria então o original, ele desapareceu, não se tem notícias dele, ok? Aí diz assim, os melhoramentos ou os melhores autores hoje aceitam as seguintes conclusões. A. O texto grego de Mateus não é mera tradução de um original aramaico. Na sua última redação houve reelaboração e adaptação da obra com acréscimos, tendo em vista o Evangelho de Marcos. Ou seja, aqui está dizendo que o Evangelho de Mateus, ele recebeu acréscimos. Então, tudo isso é contexto histórico, tá? Agora, existe uma coisa entre os nossos amigos, ou entre a instituição, vou falar da instituição. A instituição católica apostólica romana, é que quando eles fazem algo, eles não escondem. Eles falam que fizeram mesmo, porque eles têm autoridade para fazer. Então, se houve um desenvolvimento de uma doutrina, isso introduzida no cristianismo e adotada pelo protestantismo, nós temos aqui as bases para afirmar isso. O que eu sei é que, no tempo dos apóstolos, se batizava em nome de Jesus. Hoje, a maioria dos protestantes são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não é pronunciado o nome de ninguém. Então, a gente fica com a Bíblia, ou, como foi revelado aqui pelo contexto histórico, a gente fica com o dogma da Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Não que a gente tenha alguma coisa contra, né, a Igreja Romana, de maneira nenhuma. O que nós estamos trazendo aqui são esclarecimentos em relação aos mandamentos da Bíblia, ok? Então, nós vamos trazer esse assunto da história, né, esse assunto histórico no próximo vídeo, não perca, e a gente se vê no próximo vídeo então, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, deixa aí a sua pergunta esperta também para nós estarmos nos comunicando, ok? Então até breve, até o próximo vídeo, na próxima semana. Shalom!